Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da classificação do litisconsórcio. Na aula passada, no vídeo anterior, nós tratamos a respeito de noções gerais do litisconsórcio. Vimos a definição, vimos o cabimento geral do artigo 113, nós vamos encaixar esse artigo 113 numa das classificações no vídeo de hoje. Vimos a razão de instituição e vimos uma análise introdutória a respeito da classificação do litisconsórcio. Lá nós podemos ver que o litisconsórcio se classifica quanto ao polo da demanda, se classifica quanto ao momento de instauração, se classifica quanto à obrigatoriedade e se classifica também quanto ao regime de tratamento dos litisconsórcios no momento do julgamento da causa. O que me proponho ver com os senhores no vídeo de hoje, portanto, é uma tratativa a respeito dessas classificações. Vamos então a ela, vamos iniciar, portanto, da classificação do litisconsórcio quanto ao polo da demanda. Essa classificação, meus amigos, ela é muito simples mesmo. Quanto ao polo da demanda, o litisconsórcio pode ser ativo, o litisconsórcio pode ser passivo, o litisconsórcio pode ser misto. Litisconsórcio ativo, passivo e misto. Litisconsórcio ativo é quando nós temos a reunião de mais de um autor em face do mesmo réu. Beleza? Simples, não? Litisconsórcio passivo, quando nós estamos diante do fenômeno de cumulação subjetiva em relação ao polo passivo, em relação ao réu. O litisconsórcio será misto quando tivermos mais de um autor em face de mais de um réu. Mais de um autor em face de mais de um réu. Então, o litisconsórcio pode ser ativo, mais de um autor em face do mesmo réu. Passivo, um único autor em face de mais de um réu. Ou misto, mais de um autor e mais de um réu. Beleza? Simples. Um outro critério classificatório é o que classifica o litisconsórcio quanto ao momento de instauração do litisconsórcio. Quanto ao momento de instauração, o litisconsórcio pode ser inicial
ou originário, ou o litisconsórcio pode ser posterior ou superveniente. Quando que o litisconsórcio será inicial ou originário? Quando nós tivermos, desde o momento inicial da demanda, ou seja, desde a petição inicial, o litisconsórcio. Então, nós teremos o litisconsórcio, a pluralidade, seja do polo ativo, seja no polo passivo, seja em ambos os polos. Aliás, uma consideração importante, esses critérios classificatórios, eles se somam. Então, nós temos que analisar sempre, em cada um dos casos, os 4 critérios classificatórios. Então, nessa hipótese, o litisconsórcio será inicial quando, no procedimento que tem um momento inicial e um momento final, o litisconsórcio se forma desde a petição inicial. Quando que o litisconsórcio será posterior ou superveniente, portanto? Na hipótese em que, na petição inicial, nós tínhamos uma demanda simples entre autor e réu. E a partir de um certo momento da demanda, nós tivemos a inclusão de um litisconsorte, seja ativo, seja passivo, seja de ambos, ativo e passivo. Quando, no curso do procedimento, ou seja, posterior ao início, superveniente à instauração, nós temos a transformação de uma demanda que era simples em uma demanda litisconsorcial, a classificação desse litisconsórcio é litisconsórcio superveniente ou litisconsórcio posterior. Beleza? Simples assim. Bom, nós temos uma terceira hipótese, um terceiro critério de classificação, que é quanto à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio. E no que concerne à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, o litisconsórcio pode ser facultativo ou necessário. O litisconsórcio facultativo, ele está previsto no artigo 113. Vamos recordar a redação do artigo 113. Nós já vimos na aula passada, mas vamos recordar. 2 ou mais pessoas podem litigar. 2 ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo. Então, é uma opção. Elas podem litigar no mesmo processo se estiver diante dessas hipóteses aqui. Nós já vimos comunhão de direitos e obrigações, conexão pelo pedido pela causa de pedir ou afinidade, uma proximidade, um ponto comum de fato ou de direito. Agora vejam, os parágrafos do 113 nós vamos ver em um próximo momento, tá certo? Agora vejam, o 114 trata do litisconsórcio necessário. O litisconsórcio será necessário e traz as hipóteses. Então, o 113, o litisconsórcio facultativo, e o artigo 114 trata das hipóteses de litisconsórcio necessário. Nós paramos a redação do artigo, a leitura do artigo 114 na metade. O litisconsórcio será necessário, aí nós temos 2 hipóteses de litisconsórcio, 2 casos que geram 2 hipóteses ensejadoras de litisconsórcio necessário, ou 2 hipóteses de necessariedade do litisconsórcio. A primeira delas é por obrigação legal, por força de lei, porque a lei determinou. Um outro motivo é pela natureza inscindível, indivisível da relação
jurídica de direito material que está sendo discutida no processo. Então, o litisconsórcio pode ser, atenção aqui, necessário, ou seja, obrigatório, por essas duas hipóteses. Por força de lei, vou até fazer melhor aqui, ó. Por força de lei, que a lei determinou, ou em razão da natureza indivisível, pela indivisibilidade da relação jurídica de direito material que é discutida. Exemplo de lei que condicionam o litisconsórcio necessário. Artigo 6º da Lei de Ação Popular, a Lei 4717 de 65. Esse artigo 6º ficou meio ruim de ver. Vamos lá, artigo 6º, vou corrigir. Artigo 6º da Lei 4717. Outro exemplo, artigo 57 da Lei 9279 de 96, que condiciona a presença do INPI nas demandas sobre propriedade intelectual. No CPC, nós temos o artigo 246, parágrafo 3º, que trata da necessidade de citação dos imóveis confinantes nas demandas de uso capião. Uso capião tinha um procedimento especial no Código de 73. No Código de 2015, ele deixou de ter uma ação própria, ação de uso capião, procedimento especial de uso capião. Então, a demanda segue o procedimento, a demanda de uso capião, que continua podendo ser formulada, ela segue o procedimento comum, só deixou de ter o procedimento especial. Segue, portanto, o procedimento comum. E o artigo 246, parágrafo 3º do CPC, determina, vamos a ele lá, determina a citação de todos. A citação será feita, parágrafo 3º, na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente. Determina, portanto, a citação de todos os proprietários dos imóveis confinantes, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Não precisa citar, portanto, seu vizinho de condomínio. Qual é a lógica aqui? Sabemos que não é aula de uso capião, mas só para que os senhores possam entender. Vou usar aqui, depois eu apago. Na demanda de uso capião, imaginem que é uma rua, ou pretendia ser uma rua. Aqui nós temos o imóvel uso capiendo. O imóvel objeto da ação de uso capião. Aqui do lado nós temos os imóveis confinantes. O imóvel A, o imóvel B, o imóvel C. Quando você vai a juízo, então aqui nós temos a parte autora. A vai confundir, né? A vai confundir porque tem outra parte que chama A também. Então a parte autora Z quer passar a ser proprietária do imóvel uso capiendo. Z vai a juízo em face do antigo proprietário do imóvel uso capiendo, porque é dele que Z pretende a transferência da propriedade para si. Mas determina a lei também em face de A, também em face de B, também em face de C. É isso que está no artigo 246, parágrafo 3º. Por quê? A lei está tentando evitar ou está atribuindo aos proprietários dos imóveis confinantes, os vizinhos, a possibilidade de conferir se a demanda proposta pelo autor da ação de uso capião, porventura, invadiu ou não os limites dos seus imóveis. Caso isso tenha ocorrido, é claro que eles poderão, A, B e C, discutir no processo. Não, excelência, parte do meu imóvel
A está sendo invadido pela demanda de Z. Então eu quero participar desse processo também. Caso contrário, se a demanda de Z não invade em nada o patrimônio de A, aí ele pede sua exclusão do feito porque ele não tem interesse. Tá certo? Essa é a lógica, portanto, da demanda de uso capião que eu queria trazer aqui para os senhores. É um dos casos de litisconsórcio necessário por força de lei, porque a lei assim determinou. Mas nós vimos que não é somente por força de lei que o litisconsórcio é unitário. Nós temos a hipótese do litisconsórcio ser unitário também, em razão, vimos o litisconsórcio por força de lei, o litisconsórcio pode ser necessário, o litisconsórcio necessário também pela natureza indivisível da relação jurídica de direito material. Relação indivisível. Exemplo, Ministério Público vai a juízo para propor uma demanda de anulação de casamento em face dos nubentes. Então A é casado com B. A demanda de anulação de casamento proposta pelo Ministério Público pode ser em face só de A? Não, B tem que estar presente. Por que B tem que estar presente? Qual é a causa de necessariedade, meus amigos? A indivisibilidade da relação jurídica. Então, sempre que a demanda proposta puder gerar obrigação direta ou repercussão direta no patrimônio jurídico, na esfera jurídica de interesses de um terceiro, ele tem que fazer parte do processo necessariamente. Então, se B é casado com A e o Ministério Público anula o casamento em face de A vai deixar de ser casado com B. E B vai ser casado com quem? Não pode, então B tem que fazer parte do processo. Porque a natureza jurídica do casamento é indivisível. Um só pode ser casado com outro, contra o outro é casado com um. Me perdoem a obviedade. Tá? Quando uma demanda de anulação de testamento, tem que envolver os herdeiros, a parte interessada. Tá? Nulidade de contrato, tem que envolver todos os contratantes. Então, pela natureza indivisível da relação jurídica de direito material, o litisconsórcio pode ser necessário. Uma outra forma, a última modalidade de classificação do litisconsórcio se dá em relação à unitariedade, se dá em relação ao julgamento, se dá em relação ao tratamento dos litisconsortes quando do julgamento. Quando do julgamento, o litisconsórcio pode ser simples, que é a regra, ou o litisconsórcio pode ser unitário. Litisconsórcio simples é aquele perante o qual o juiz pode decidir a causa de maneira independente em relação a qualquer um dos litisconsortes. Então pode julgar procedente em relação ao autor 1 e improcedente em relação ao autor 2, porque o autor 1 provou e o autor 2 não provou. O fato constitutivo do direito do autor 1 está provado, do autor 2 não está provado. Ou o dano, o nexo causal não está configurado. Isso no litisconsórcio simples. No litisconsórcio unitário, o julgamento tem que ser idêntico para ambas as partes. Em regra, o litisconsórcio é simples. Quando que o litisconsórcio será unitário? O litisconsórcio será unitário, meus amigos, atenção aqui, em razão da natureza inscindível, indivisível da relação jurídica de direito material. Quando a lide tiver que ser decidida de maneira igual, porque o direito material é indivisível para ambas as partes.
é o caso da anulação de casamento. O Ministério Público não pode falar que o casamento é nulo em relação ao marido e é válido em relação à mulher. Senão a mulher vai continuar casada com alguém que não é casado com ela. Isso é absolutamente impensável. Então, a hipótese de unitariedade decorre da indivisibilidade da relação jurídica de direito material. Agora, percebam o seguinte: nós temos o litisconsórcio que pode ser, dentre as várias classificações, nós temos o necessário e nós temos um outro que é o unitário. Eles não se equivalem. Eles são, portanto, diferentes um do outro. Quais são as hipóteses de necessariedade? Por imposição de lei ou em razão da indivisibilidade da relação jurídica de direito material que é discutida. O litisconsórcio será unitário quando houver a indivisibilidade da relação jurídica de direito material. Então são duas as causas de necessariedade, mas apenas uma delas leva à unitariedade. Por isso que nós não podemos dizer que o litisconsórcio necessário será indivisível, será unitário. O litisconsórcio necessário será unitário quando for fundado na indivisibilidade da relação jurídica de direito material. Quando o litisconsórcio necessário for por imposição de lei, como o caso do uso capião, por exemplo, a demanda pode ser julgada procedente para um e procedente para outro, mesmo sendo litisconsórcio necessário. Porque litisconsórcio necessário é diferente de litisconsórcio unitário. Litisconsórcio necessário não conduz, logo, diretamente, a que o resultado da demanda seja igual para ambas. A necessariedade é que o litisconsórcio deve ser formado. Então está no momento inicial do procedimento. Olha, a necessariedade está aqui. Formação do litisconsórcio. A unitariedade está aqui, no julgamento da demanda, tá? Então são coisas totalmente distintas. Com relação ao litisconsórcio unitário, eu separei aqui algumas manifestações. Então, o litisconsórcio unitário é aquele que decorre da natureza inscindível da relação jurídica de direito material. Vejam, a título de exemplo, o que consta do recurso especial do RESP 1.675.394. 1.675.394. Nesse julgado está previsto que a ação de destituição do poder familiar cumulada com guarda em favor de terceiro. Ação proposta pelo Ministério Público Estadual contra ambos os genitores, improcedência do pedido em relação ao pai e procedência em relação à mãe. Violação do contraditório e ampla defesa da genitora. Nulidade absoluta conhecida pelo Tribunal Estadual. Anulação integral da sentença de necessidade. Litisconsórcio passivo simples. Para demonstrar que o litisconsórcio, quando seja necessário, ele pode ser simples e não necessariamente unitário. Essa referência aqui a esse litisconsórcio como sendo esse recurso especial, ele está mais detidamente para nessa parte aqui, ó, da nossa temática
que eu passava para os senhores. Aqui, RESP, portanto, para mostrar que é distinto um do outro. RESP 1.675.394 do julgado pelo STJ. Para dizer que só justifica o litisconsórcio ser unitário e ao mesmo tempo necessário em razão da indivisibilidade da relação jurídica de direito material. Então, eu estava destacando para os senhores aqui que o litisconsórcio unitário é aquele em que se chega quando a mesma conclusão jurídica deve ser alcançada para todos os litisconsortes. Então aqui o que eu queria falar agora sobre o litisconsórcio unitário é a anotação que eu fiz aqui sobre os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis de número 11, de número 118 e de número 119. Vamos lá ver o Fórum Permanente de Processualistas Civis, a consolidação dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 11. O litisconsórcio unitário, integrado ao processo a partir da fase instrutória, nesse caso o litisconsórcio superveniente, portanto, tem direito de especificar, pedir e produzir provas, sem prejuízo daquelas já produzidas, sobre as quais o interveniente tem o ônus de se manifestar na primeira oportunidade em que falar no processo. O outro é o enunciado 118. Enunciado 118 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. O litisconsorte unitário ativo pode optar por ingressar no processo no polo ativo ou passivo, ou ainda adotar outra postura que atenda aos seus interesses. O litisconsórcio unitário, aquele que vai ter o mesmo julgamento, ele pode optar por ser autor ou réu, porque o julgamento vai ter que ser o mesmo. E o enunciado 119. Em caso de relação jurídica plurilateral que envolva diversos titulares do mesmo direito, o juiz deve convocar por edital os litisconsortes unitários ativos incertos e indeterminados. Artigo 259, inciso 3º. Cabendo-lhe, na hipótese de dificuldade de formação do litisconsórcio, oficiar ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou a outro legitimado para que possa propor a ação coletiva. Então já fizemos uma consideração mais aprofundada sobre o litisconsórcio unitário. Agora eu quero tratar com os senhores a respeito do fenômeno do litisconsórcio necessário ativo. Ou seja, existe litisconsórcio necessário ativo? Litisconsórcio necessário é litisconsórcio obrigatório. É possível falarmos em litisconsórcio necessário ativo, ou seja, hipótese em que a demanda só possa evoluir se tiver mais do que um autor? A doutrina majoritária entende que não. A doutrina majoritária entende que não. Por que não? Porque seria uma lesão à garantia constitucional do acesso à justiça. Nós temos um sistema processual que se estrutura sobre dois pilares. O primeiro é o amplo e universal acesso à justiça. O segundo é que, mesmo tendo amplo e universal acesso à justiça, ninguém pode ser obrigado a demandar. Ninguém pode estar em juízo de maneira obrigatória como demandante, como autor. E aí, eu anotei aqui para os senhores o RESP, o julgado do RESP, 1.124.11.24.506. 11.24.506. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Qualquer dos titulares de direito indivisível está legitimado a pleitear em juízo o respectivo adimplemento. Não há, nessas hipóteses, litisconsórcio ativo necessário.
Há, em lugar disso, litisconsórcio ativo facultativo unitário, consoante defende renomada doutrina. Fiz também aqui a anotação em relação a outro RESP. O RESP 1107 977. 1107 977. Deixa eu ver se eu localizo aqui para passar aos senhores. RESP 1107 977. Aqui. Reconhecida a existência de litisconsórcio ativo necessário, deve o juiz, com arrimo no artigo 47, parágrafo único do CPC, é o atual 115, parágrafo único, determinar ao autor que possibilite o chamamento dos demais litisconsortes, com a devida intimação, não seria citação. Os litisconsortes que estariam ausentes não seriam citados. A citação é quando a parte que está ausente do processo integra coercitivamente o processo. Eles seriam intimados, a fim de tomarem ciência da existência da ação para, querendo, virem a integrar o polo ativo da demanda. RESP 1107 977. E aí, meus amigos, para encerrar, nós temos que tratar da seguinte hipótese. Estamos vendo as causas de a classificação e vimos que o principal é o necessário e o unitário. Então, e quando o litisconsórcio e quando a necessariedade é descumprida ou desrespeitada. Então, o que acontece quando o litisconsórcio ele é obrigatório? Ele deve ser obrigatoriamente formado, mas ele não foi. Quem trata disso é o artigo 115. O artigo 115 trata de maneira muito mais técnica do que o artigo correspondente no Código de 73. E aí o artigo 115 vai falar que a consequência pode ser de 3 ordens. A consequência pode ser, em primeiro lugar, a nulidade. Em segundo lugar, pode ser a ineficácia. E a terceira consequência pode ser o chamamento dos litisconsortes. A hipótese da nulidade está prevista no inciso 1º do artigo 115. E a hipótese era de nulidade quando já tiver proferida uma sentença, uma decisão e o litisconsórcio, além de necessário, ele for também unitário. O litisconsórcio quando ele é necessário e unitário, a anulação do casamento. Só uma das partes participou em contraditório, a outra não. E aí foi declarada a invalidade do casamento do marido em relação à mulher, mas a mulher ficou fora. O que acontece com aquela sentença proferida? Ela é nula. Ela é nula, nulidade. 115, inciso 1º. Mas podemos tratar também como hipótese de ineficácia. A ineficácia está no 115, inciso 2º. A ineficácia se dá nos casos em que o litisconsórcio ele é necessário, tem que estar presente, mas ao invés de ser unitário, ele é simples. Admite julgamento distinto para cada um dos litisconsortes. Se admite julgamento distinto para cada um dos litisconsortes, aquele que participou do processo não pode alegar nenhum tipo de prejuízo, ele participou do processo. Aquele terceiro que não participou do processo e era um litisconsorte necessário, que deveria ter participado, em relação a ele, em relação ao litisconsorte ausente,
a sentença será ineficaz, não produzirá efeitos. E essa hipótese do chamamento dos litisconsortes está no parágrafo único do artigo 115. Aqui nós temos a hipótese de detecção desse vício de descumprimento do litisconsórcio necessário antes de se proferir decisão. Então o que tem que fazer? Tem que corrigir, chamar os litisconsortes, que devem estar no processo. Aqui em cima, percebam, a decisão já foi tomada. Ela vai ser nula, ela vai ser ineficaz, porque ela já foi tomada a decisão. Ela vai ter que ser anulada, ela vai ser declarada ineficaz. A demanda que serve para declarar nulidade é o que se chama de querela nulitatis. Querela nulitatis insanabilis. São para esses vícios mais graves em que a parte não participou, uma das partes envolvidas, que deveria ter participado do processo, não participou. Tá certo? Bom, então essas foram as considerações a respeito da classificação do litisconsórcio. Quanto ao polo da demanda, quanto ao momento de formação, são as mais simples. Quanto à obrigatoriedade, pode ser facultativo, 113, ou necessário, 114. E quanto ao julgamento, pode ser simples ou unitário. Tem que tomar cuidado para não confundir o litisconsórcio necessário com o litisconsórcio unitário. O litisconsórcio necessário tem duas hipóteses, sendo que uma delas é a mesma do litisconsórcio unitário. Foi isso que basicamente nós vimos por aqui no vídeo de hoje. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até uma próxima.